Olá, eu sou o pastor Valmir Pereira e este é o nosso Living Hope Ministry, Estudos Teológicos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nosso estudo teológico de hoje, nós vamos falar sobre a história dos batistas. História é sempre muito importante e um dos fatores pelo qual a história é importante é porque através da história nós vamos poder conhecer a identidade dos batistas. Nós vamos falar um pouco sobre a fé que os batistas carregam, o que eles acreditam, o que eles defendem, quais são também os princípios que nós, como batistas, defendemos e acreditamos. Tudo isso é possível encontrarmos através do estudo da história da origem dos batistas. E nós vamos aprender também dentro dessa história qual é o legado que nós, como batistas, temos recebido dos nossos antepassados. A história dos batistas, ela é bastante interessante. E ela carrega pelo menos 3 teorias acerca da origem dos batistas. 3 teorias que nós vamos cobrir ao longo dessa série de estudos teológicos que nós vamos estar fazendo. Mas a primeira teoria que nós vamos estudar é a teoria da sucessão orgânica. Aqueles que acreditam nessa teoria, eles defendem que os batistas eles têm a sua origem desde o princípio da igreja, de quando Jesus estabeleceu a igreja no Novo Testamento. É a teoria dos 3 J's, Jesus, João e Jordão. Essa teoria diz que a igreja foi fundada por Jesus Cristo em Jerusalém e desde então os batistas eles mantêm a mesma doutrina, os mesmos princípios, mesma fé e as mesmas crenças. E claro que todos aqueles que acreditam nessa teoria, eles têm uma defesa para apresentar, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa defesa. A origem dos batistas também é tida como sendo originária dos anabatistas. Essa é uma outra teoria. Os anabatistas é um grupo de crentes, de irmãos do século XVI que decidiram, através da reforma de Martinho Lutero, se desassociar da igreja católica e então os chamados protestantes, dentro desse grupo chamado protestantes, nós vamos encontrar os anabatistas. Os anabatistas são um grupo de irmãos que surgiram junto com a reforma protestante no século XVI. Alguns entendem que os batistas são originários desse grupo de reformadores chamados anabatistas. E a terceira teoria é a teoria dos batistas nascendo através dos separatistas ingleses, né? Essa próxima teoria, ela vai falar que esse grupo de separatistas também carregam o mesmo core de doutrina que os batistas hoje acreditam e defendem. Então, aqueles que acreditam nessa teoria vão apresentar também as suas razões, das quais, particularmente, eu também sustento e eu também acredito que os batistas são originários dos separatistas e claro que nós vamos aprender sobre cada uma dessas teorias. Mas para nossa aula inaugural, nós vamos então concentrar a nossa atenção na origem dos batistas como a sucessão orgânica, os batistas como sendo originário desde o tempo de
Jesus ali em Jerusalém pregando o evangelho, ensinando as boas novas de salvação. Então essa é a primeira teoria que nós vamos estar observando nessa nossa primeira aula. Eu espero que você me acompanhe nessa aula e essa aula seja bastante interessante para você. Muito bem, história dos batistas, a sucessão orgânica. Para todos aqueles que acreditam na sucessão, como nós falamos, eles defendem que os batistas começaram justamente com a instituição da igreja por Jesus, quando ele estava em Jerusalém, pregando as boas novas da salvação. Para esses irmãos, Jesus ensinou o evangelho aos apóstolos durante os 3 anos que Jesus passou com eles, ensinando as boas novas. Os apóstolos que receberam esses ensinamentos de Jesus, então eles transmitiram aos primeiros cristãos, aos crentes, os crentes da igreja primitiva ali do 1º século, e então os crentes da igreja primitiva continuaram passando essa mensagem adiante, ensinando os princípios bíblicos, a doutrina cristã que eles aprenderam de Jesus. Essa é uma teoria que tem seguido, que diz que os batistas eles têm seguido a mesma linha doutrinária hoje que era seguida lá quando Jesus começou a igreja em Jerusalém. E de acordo com esses defensores, essa doutrina ela é facilmente traçada através das eras. Quando nós começamos a estudar história e ver o que, como batista, nós acreditamos hoje, muitos desses irmãos que defendem a sucessão orgânica, eles vão dizer que são os mesmos princípios apresentados por Jesus. E nesse sentido, nesse ponto, eles têm razão, porque realmente há muita das doutrinas, dos ensinamentos, dos evangelhos que fazem parte integral da declaração doutrinária dos batistas. Os batistas, tanto em sua doutrina quanto em seus princípios, eles são aqueles que mais se aproximam das verdades bíblicas ensinadas por Jesus, por exemplo, no que diz respeito à ceia do Senhor, no que diz respeito a batismo, como tem que ser, muitas outras denominações cristãs que também têm ali a sua regra doutrinária, elas às vezes diferem dos batistas naquilo que nós acreditamos, como por exemplo a ceia sendo um memorial, ou o batismo sendo apenas através da confissão de fé, o que nós vamos aprender muito, a salvação do crente sendo mantida e garantida até o final dos dias. Muitas outras denominações não acreditam nisso, e os batistas acreditam, nós como batistas acreditamos, e os que defendem essa sucessão orgânica, eles traçam essa linha doutrinária até o tempo de Jesus e o tempo dos apóstolos. Outra coisa que eles dizem é que os batistas, eles podem ter tido diferentes nomes durante as eras, durante os tempos, mas eles sempre existiram. Em outras palavras, os defensores da sucessão orgânica, eles vão dizer que as heresias elas sempre existiram, os grupos cristãos, mas não totalmente sério ou totalmente comprometido com os princípios bíblicos ensinados por Jesus, eles sempre existiram, mas também os crentes fiéis, aqueles que guardaram os mandamentos de Jesus, aqueles que ouviram os ensinos dos apóstolos, eles também sempre existiram ao longo e através das décadas e das eras até chegar ao presente momento. É uma teoria bastante interessante, é uma teoria que tem lá os seus fundamentos. Então, esses que acreditam nessa sucessão orgânica, eles defendem primeiro a linha doutrinária, que os batistas defendem hoje e que é realmente o que nós encontramos, os que mais se aproximam da verdade do Novo Testamento, dos Evangelhos. É também uma mesma declaração doutrinária que nós temos hoje, que era defendido por muitos dos pais da igreja, os crentes dos primeiros séculos.
a fidelidade às Escrituras, que posteriormente ela foi reivindicada por Martinho Lutero na Reforma Protestante contra a Igreja Católica, mas a verdade é que a Bíblia fala de um grupo de pessoas que sempre existiram e que sempre defenderam esses princípios bíblicos que nós defendemos hoje, uma fidelidade às Escrituras, mesmo durante um tempo de perseguição. Nós sabemos que durante a vida e o ministério de Jesus, até o ano de 63, 64, os primeiros cristãos, mesmo após a morte de Jesus, no tempo dos apóstolos, eles enfrentaram muita perseguição, eles enfrentaram muita dificuldade, mas eles mantiveram os ensinamentos de Jesus. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que mantêm os ensinos de Jesus e aqueles que não mantinham os ensinos de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens. Quem defende a sucessão orgânica, ele defende esse princípio de que desde a igreja primitiva, desde os tempos de Jesus, houveram os cristãos fiéis, aqueles que absorveram o ensino de Cristo Jesus, como também haviam aqueles outros grupos heréticos que carregavam alguma doutrina, que carregavam alguns ensinamentos de Jesus, mas que não carregavam na totalidade aquilo que o Senhor havia ensinado. Os batistas acreditam que nas questões, por exemplo, de ceia, de batismo, de salvação, de não se perder a salvação, ele se diferencia da maioria das outras demais denominações evangélicas que existem nos dias de hoje. Existem algumas boas denominações evangélicas, mas que, infelizmente, fazem batismo por aspersão. Existem algumas outras que também são boas, mas que não acreditam na salvação do crente como sendo garantida até o final da sua vida. Assim como existem algumas outras que acreditam que a ceia do Senhor ainda carrega uma presença mística, ou que depois da oração, o pão e o vinho, ele passa a conter o corpo e o sangue de Jesus. Os batistas não acreditam dessa forma. Em tudo nisso, eles se assemelham aos primeiros cristãos. E então, os que defendem essa linha de sucessão orgânica vai falar que as dificuldades que se enfrentam hoje de defender isso eram dificuldades que já se encontravam também no passado pelos irmãos apóstolos e da igreja. Então, a sucessão orgânica, ela acredita que existe uma separação entre os verdadeiros cristãos e os cristãos heréticos, que isso acontece desde os tempos de Jesus, como nós vimos. E aí eles vão apresentar 2 Coríntios 2,7 e Gálatas 1, 6 a 7, que diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E aí eles vão pegar Gálatas, que vai dizer assim, 1,6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam querem converter o evangelho de Cristo. De novo, eu quero enfatizar isso porque é muito importante, principalmente para aqueles que defendem essa sucessão orgânica. Eles vão dizer que os verdadeiros cristãos, eles sempre existiram, ainda que em minoria, mas eles sempre existiram. E eles apresentam as Escrituras como mostrando
na história da igreja essa dificuldade que os batistas sofreram e que aqueles que defendem a sucessão orgânica também sofrem nos dias atuais. Continuando então nesse processo de que sempre houve um grupo de pessoas que carregou a palavra como ela era e como ela foi ensinada por Jesus, nós encontramos na história da igreja a perseguição romana, que começa depois aí do ano 64 até o ano 313. O que mudou no ano 313? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas enfim, durante o ano de 64 até o ano de 313, os verdadeiros cristãos agora, eles não estavam mais sendo perseguidos apenas pelos judeus ou apenas pelos heréticos, mas eles passaram a ser perseguidos também por Roma, pelo Império Romano. Alguns dos imperadores que mais perseguiram e que foram cruéis aos cristãos foram Nero e Calígula. Esses dois homens, Nero, por exemplo, ele gostava de iluminar o jardim ou o quintal do seu palácio, colocando fogo nos cristãos. Ele levava os cristãos e ateava fogo para iluminar a noite no seu palácio. Então esse homem matou muito crente, muito cristão que foi fiel ao Senhor, que não abdicou da sua fé, que permaneceram firmes, que de acordo com os da sucessão orgânica eram batistas desde os tempos de Jesus, de Jordão e de João Batista pregando o evangelho. Eles sempre existiram e eles prevaleceram contra a perseguição, mas os historiadores vão mostrar que houve sim esse tempo de perseguição e que Nero e Calígula foram os dois imperadores que mais perseguiram os cristãos e que realmente causaram muita dor a todos aqueles que estavam guardando o evangelho. Dentre esses homens que mantiveram uma linha doutrinária, nós vamos encontrar no primeiro século Irineu, Inácio, Justino Mártir, Origen, Tertuliano, Atanásio, Augustinho. Todos esses nomes são nomes importantes na história do cristianismo. E de acordo com os da linha sucessória, da sucessão orgânica, alguns desses homens que mantiveram sempre a sua fé firme e constante no Senhor, mesmo à custa da sua morte, eles vêm carregando a origem batista desde aquela época, desde a época da perseguição, que durou aí durante o Império Romano do ano de 64 até o ano de 313. O que acontece no ano de 313 que começa a mudar a história? A mudar em termos, porque a perseguição continuou da mesma forma. Porém, o nome cristão, ele se diria assim, se banalizou, porque Constantino, que se tornou o imperador, ele queria unir o seu reino e ele queria encontrar uma forma de acabar com aquela guerra religiosa que existia naquele tempo, porque os verdadeiros cristãos, eles eram uma ameaça ao império, porque eles não se sujeitavam a ser regido pelo Império Romano ou por autoridade humana, não na questão espiritual, não nas questões concernentes aos valores bíblicos, aos princípios bíblicos. Eles não acreditavam. E claro que Roma, o imperador, ele não tinha nada mesmo a ver com o cristianismo, ele tinha a ver com o poder político. Então Constantino, vendo toda essa dificuldade que existia no relacionamento entre os verdadeiros cristãos e o império, ele decide fazer algo que resolveria o problema. E aí então nós temos o chamado Concílio de Nicéia nesse ano, onde Constantino decide declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Nesse momento nasce então a Igreja Católica. Precisamos entender que o nome católico do grego, do latim, ele significa universal.
Então Constantino, na verdade, ele queria uma religião que fosse universal, onde todas as pessoas do reino, onde todas as pessoas de Roma estivessem debaixo daquela mesma religião. E o que ele faz? Ele cria esse concílio de Nicéia. E nesse concílio, ele convida bispos, ele convida autoridades religiosas. Porém, aqueles que acreditam na sucessão orgânica, eles acreditam que os verdadeiros cristãos jamais se submeteriam ou participariam de um conselho como esse. Porque o que Constantino queria era, na verdade, politizar a religião. Ele não queria realmente tornar o cristianismo a religião oficial de Roma ou do Império, mas ele queria politizar a reunião e, portanto, os cristãos verdadeiros, eles não participaram desse concílio, eles não participaram desse momento histórico onde a Igreja Católica nasce e, por consequência disso, começa-se novamente uma perseguição a esses irmãos, a esses cristãos verdadeiros. Depois disso, nós vamos entrar no que nós chamamos a Era da Escuridão, que vai do ano 500 até o ano de 1100, mais ou menos. Durante todo esse tempo, houveram um grupo de pessoas que mantiveram a sua fé firme e constante no Senhor, sem se associar com Constantino ou sem se associar com a religião politizada da época. A Igreja Romana, a Igreja Católica, ela, em outro sentido também, ela continuou crescendo, se fortalecendo, começou a se tornar um poder dominante, de tal forma que ela passou a perseguir e matar todos aqueles que se diziam cristãos, mas que não se associavam com a Igreja Católica da época. E assim foi se crescendo e assim foi se caminhando. No ano aproximadamente de 1040, 1050, a Igreja Católica ela sofre a sua primeira divisão. E isso acontece porque a Igreja da Inglaterra, ela decide se desassociar da Igreja de Roma. Eles consideram-se que eles precisariam ser mais ortodoxos, eles não queriam estar mais submissos a Roma, mas queriam ter a sua própria independência. A partir desse momento, nós então temos a Igreja Católica Romana e agora nós temos a Igreja Ortodoxa, que nasceu ali na Inglaterra. Inglaterra, claro que daquela época não apenas a Inglaterra país, mas outros países à volta que eram dominados pelo mesmo império, pelo Império Inglês, pelo Império England Empire. Então eles têm esse domínio e eles têm essa divisão, essa separação. É a primeira quebra que acontece na Igreja Católica. E para os defensores dos batistas, eles vão dizer que os batistas estavam independentes desses dois grupos. Mesmo tendo essa divisão, havia ainda um grupo de pessoas que eram pessoas que não estavam associadas com nenhuma dessas religiões politizadas da época. Então isso acontece no ano aí de 1050, 1060, por aí. Depois disso, a Igreja Católica tem então uma segunda divisão. E essa então é a divisão de 1517 com Martinho Lutero, quando ele decide cravar as suas 95 teses contra aquilo que ele entendia ser errado dentro da Igreja Católica, dentro dos ensinos católicos. Então acontece essa divisão. Em tudo isso, para quem defende a linha sucessória orgânica, eles vão entender que, na verdade, a politização estava se quebrando, mas um grupo ainda de cristãos fiéis ao Senhor, eles se mantinham firmes naquilo que eles tinham aprendido desde lá dos tempos de Jesus Cristo, coisas que tanto a Igreja Católica de Roma
quanto à igreja ortodoxa na Inglaterra, eles não mantiveram. Também defendem esses que os protestantes, a igreja protestante que nasce com Lutero, não defende também as mesmas doutrinas que os batistas defendem. E é verdade. Na verdade, o protesto de Lutero e a igreja protestante, ela surge não para romper com a igreja romana, não era essa a ideia, mas a ideia era mostrar os erros que a igreja romana estava cometendo para que ela pudesse mudar ou para que ela pudesse ser reformada. Na verdade, houve um protesto aí, porém os batistas que acreditam nessa sucessão orgânica, eles vão dizer que, na verdade, eles já estavam à parte disso, eles já não se submetiam à igreja romana e que, na verdade, esse protesto foi apenas uma maneira de dar seguimento à continuidade dos ensinos católicos, mas com uma outra roupagem. Seria isso? Não sei. Eu sei que muitas das doutrinas ou muitos dos dogmas católicos que Roma defendia também eram defendidos por esses protestantes de 1517 até 1600 aproximadamente. Lutero é um, Calvino é outro, Zwinglio, que nós vamos falar quando nós compartilharmos a história dos batistas, é outro. Todos esses mantiveram ainda práticas católicas na sua maneira de adorar a Deus, na sua maneira de interpretar as escrituras. Eles fizeram protestos sim contra algumas coisas, por exemplo, como a necessidade de se confessar ao sacerdote, como a cobrança de indulgência, pagando pela remissão de pecado, Martinho Lutero e os 5 solas, né? Apenas a fé, apenas as escrituras, apenas a salvação pela graça, as 5 fés. Nós também vamos falar, quando nós falarmos dos anabatistas, no momento da reforma, eram defendidas por Lutero, mas muitas outras práticas católicas, como por exemplo o batismo de criança, era defendido por católicos, como por exemplo Lutero, ele não deixou de acreditar na transubstanciação da ceia, ele não deixou de acreditar que quando se tinha a ceia, se celebrava a ceia e tinha oração, o pão se transformava no corpo e o vinho se transformava no sangue. Ele nunca deixou de acreditar nisso. Por isso, aqueles que definem ou aqueles que defendem a linha sucessória, a sucessão orgânica, eles vão dizer que o batista era um povo à parte, porque os anabatistas, eles se originam desse grupo protestante. Os separatistas também se originam desse grupo protestante. E os batistas acham, para quem defende, entenda isso que eu estou falando, para quem defende a linha sucessória, eles acham que os batistas estavam completamente à parte, separados, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor da mesma forma lá que os apóstolos adoravam e cultuavam, entendendo a ceia da mesma forma que os apóstolos entendiam, o batismo da mesma forma que os apóstolos entendiam, a salvação da mesma forma que os apóstolos entendiam. Tudo que nós entendemos hoje como batista, esses da linha de sucessão orgânica acreditam que nunca, em momento nenhum da história, isso se quebrou, mas isso continuou sempre. Muito bem, durante todo esse tempo, falando desde o período desde o período de Cristo, do seu nascimento até 64, quando os judeus eram os perseguidores dos cristãos, depois de 64 a 313, quando o Império Romano se tornou perseguidor dos cristãos, depois de 313 até 1050, quando a Igreja Católica Romana perseguiu os cristãos, e depois então com os ortodoxos e até mesmo com os protestantes perseguindo os cristãos, os que defendem a linha sucessória, eles vão dizer que durante todo esse tempo sempre houve pessoas
sempre houve um grupo de pessoas que se mantiveram fiéis aos ensinos da palavra de Deus, que se mantiveram fiéis aos princípios da palavra do Senhor. Esses são o que eles chamam de batistas. Pessoas como, por exemplo, os montanistas do século II, do segundo século, montanista porque eles eram seguidores de um homem chamado Montano, e que carregavam, sim, doutrinas que foram consideradas heréticas pela Igreja Católica, assim como nos dias atuais, a doutrina que nós seguimos, que nós defendemos, é também considerada herética pela Igreja de Roma. Não é? Então houveram os montanistas, os paulicianos do século VII, um grupo de pessoas também que não estavam associados com a Igreja Católica Romana, que não estavam debaixo dos credos que foram estabelecidos pela Igreja Romana, mas se mantiveram à parte, adorando e servindo ao Senhor dentro daquilo que eles entendiam ser os princípios bíblicos. Os valdensianos do século XII, um outro grupo de pessoas que também se mantiveram firmes nos princípios, nos propósitos da adoração, os albigensianos do século XIII, enfim, todo esse grupo de pessoas mantiveram uma fidelidade às Escrituras que não se encontra na Igreja Católica Romana, que não se encontrava na Igreja de Roma, que não se encontrava nas propostas apresentadas por Constantino. Então eles estavam à parte. Esse grupo de pessoas também, eles estavam à parte dos ortodoxos, que os ortodoxos ainda mantinham o Estado controlando a igreja, e esse grupo de irmãos entendiam que a igreja é livre, que a igreja ela não pode ser controlada por autoridades políticas, mas ela precisa ser controlada pela autoridade bíblica, a autoridade das Escrituras. Então todos esses irmãos, todo esse grupo de pessoas, eles sempre existiram. Desde o princípio, de quando Jesus apareceu no Jordão, até os dias atuais. Quem defende isso? Eles costumam também dizer que é como se você puxasse uma corrente. E ele diz que, por exemplo, você se tornou um cristão porque talvez alguém compartilhou esse evangelho com você, e esse alguém recebeu também de um antepassado, que recebeu de um antepassado, e aí vai se puxando essa corrente, vai se puxando até chegar em Cristo Jesus. É uma teoria. Há aqueles que acreditam, há aqueles que a defendem, há aqueles que realmente entendem que os batistas, eles têm uma sucessão orgânica. É muito interessante a história. É claro que para o nosso propósito, como é apenas uma escola bíblica, nós não vamos nos aprofundar nos detalhes. Mas eu espero que você sinta o gosto dessa introdução, dessa aula introdutória, e a partir disso você então comece a buscar mais conhecimento, comece a estudar um pouco mais sobre a história da igreja, a história dos cristãos. É muito interessante. E os que defendem a sucessão orgânica, eles têm lá os seus argumentos. Algumas vezes falta, sim, suporte, respaldo. Outras vezes soa como arrogância. Os batistas querem ser os melhores, mas quando você entende o propósito, ou quando você entende a teoria que é desenvolvida, como é que eles trabalharam e como é que eles trabalham esse entendimento, é assim no mínimo interessante. Mas é história. História, ela é importante para que você conheça origens, para que você conheça fatos. História é importante para que você saiba, inclusive, separar o que é fato do que é fictício. Tem muita coisa que são filosóficas, são coisas que se deduz, se entende a partir de uma linha filosófica de pensamento, mas não necessariamente de uma linha histórica. Os que defendem a sucessão orgânica, eles mesclam essas duas coisas.
Eles mesclam, sim, essa linha histórica que realmente você vai aprender durante a nossa história dos batistas, que as distintivas dos batistas, aquilo que os batistas acreditam, realmente é o que mais se parece com aquilo que Jesus ensinou. Diferente de todas as demais denominações, e aqui eu não estou me referindo apenas à Igreja Católica, não. Eu estou me referindo à Igreja Católica, estou me referindo à Igreja Presbiteriana, estou me referindo à Igreja Luterana, Anglicana, que é a Igreja dos Ingleses, estou me referindo a todas essas demais denominações. Então, quando você estuda a história, quando você entende as razões desses que defendem a sucessão orgânica, e você compara o ensino dos batistas, a declaração doutrinária dos batistas de hoje, e você pega os princípios ensinados por Jesus e pelos apóstolos, você vai encontrar mais similaridades do que em qualquer outra denominação cristã dos dias atuais. Espero que você tenha gostado da classe, espero que tenha sido assim de informação para você, e nós vamos continuar então na próxima aula. Nós vamos estudar um pouco sobre os anabatistas. Quem foram esse grupo de pessoas? Qual é a importância dele para nós como batistas hoje? Será que nós somos originários de uma sucessão orgânica? Ou será que nós temos a nossa origem nos anabatistas? Eu espero você na próxima aula. Vamos aprender juntos. Deus abençoe você.